Fala pessoal, uma ótima tarde a todos vocês que nos acompanham das nossas redes sociais. Eu sou o Jonatas e estamos dando início a mais um programa Pinga Fogo aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade, um programa ao vivo de perguntas e respostas. E hoje, como sempre, temos a companhia aqui do nosso amigo, o Sidney Fernandes. Fala, Sidney, uma boa tarde para você. Olá, Jonatas. Olá, amigos do Pinga Fogo. Estamos de volta aqui na sexta-feira. Perfeito. Bom, pessoal, sempre que nós estamos aqui, nós damos alguns recadinhos, né, antes de iniciar o nosso programa, recadinhos rápidos que nós vamos passar aqui rapidinho. Então vamos lá. Primeiro nós temos o nosso UniCEAC, que é o nosso curso de Espiritismo na versão online. Então você pode acessar aí através da nossa secretaria, 14 3366 3235 ou e-mail uniciac@ceac.org.br e fazer o nosso curso, né? O nosso curso de Espiritismo aí, que foi agora da parte de forma online, tá bom, pessoal? Nós temos aqui também, temos a campanha da Cesta Básica, né? Uma campanha muito importante que nós temos aqui para uma campanha de reforço aí dos nossos núcleos, né, pessoal? Nesse momento os núcleos continuam ainda fechados e as crianças que eram alimentadas ali necessitam, né, da continuidade dessa alimentação. E não só para essas crianças, mas também para a família delas. Então o SEAC se colocou aí na responsabilidade de não alimentar somente as crianças assistidas, mas também as famílias, que dão aí cerca de 1.100 famílias. Então nós estamos aí com a campanha da Cesta Básica. Eu vou passar aqui um videozinho rapidinho para que você veja um pouquinho mais sobre essa nossa campanha. Agora ficou mais fácil contribuir para a campanha de cestas básicas do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, através do novo método Pix. Você ajuda o SEAC de uma maneira muito simples. Basta fazer um Pix de qualquer valor para a seguinte chave: celular 14 99167 8817. Repetindo, 14 99167 8817. Campanha Cesta Básica, Centro Espírita Amor e Caridade. Mas se preferir uma transferência bancária, anote nossos dados. Banco do Brasil, agência 0037-X, conta corrente 3833-4. O SEAC agradece a sua colaboração. Bom, pessoal, então você viu aí, né, a nossa campanha das cestas básicas, e vou falar aqui também de uma outra pequena e rápida campanha, né, que é a nossa nota fiscal paulista, que é um item muito importante, uma campanha muito importante para que consigamos manter o nosso funcionamento, né? Então você que é do estado de São Paulo, você pode colaborar com a campanha da nota fiscal paulista, colocando o SEAC como a entidade que vai receber ali, então, os dividendos, vamos dizer assim, né, dos impostos, né, do estado. Então, você pode colocar aí o SEAC como a entidade que vai receber através do aplicativo da Nota Fiscal Paulista. E um último recadinho, que é sobre o nosso bazar, né? Nós temos aqui um bazar de roupas, de móveis, e também é uma fonte de renda que nós temos aqui. Então, nós necessitamos de doações, né? Então, nós temos aqui, deixa eu colocar o bannerzinho aqui, ó. Temos, então, um caminhãozinho que você que é aqui da cidade de Bauru, você pode estar ligando em um desses telefones que nós iremos até você para retirar aí do móvel usado, né, roupas, alguma coisa, um eletrodoméstico que você não utilize mais, queira doar. É lógico, né, pessoal, tem que ser aí um equipamento em boas condições de funcionamento, porque será vendido aqui no nosso bazar e aí esse dinheiro será revertido para os nossos trabalhos aqui do Centro Espírita Amor e Caridade. Bom, pessoal, e antes de dar início aqui ao nosso programa, vou também passar os microfones para o nosso companheiro Sérgio, que está aqui nos acompanhando e vai participar também do programa hoje. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus seguidores, boa tarde, Sidney. Jonatas, tudo bem? Graças a Deus, com a permissão do nosso Pai Maior, estamos juntos para mais um Pinga Fogo. Exatamente. Bom, pessoal, vamos separar aí a nossa aguinha. Já estamos aqui com a garrafinha de água, né? Nossa garrafinha aqui, para que a gente possa deixar para ser fluidificado. Eu vou pedir para o Sérgio fazer a prece de abertura para a gente. Pode ser, Sérgio?
agradecendo por essa permissão, rogando e pedindo para que os bons espíritos venham intuir o Sidney nas nossas perguntas, para que a gente possa aprender um pouco mais nessa busca que todos os nossos seguidores estão fazendo, assim como nós. Graças a Deus, com muita saúde, nós estamos atravessando aí mais uma semana, estando junto em mais um Pinga Fogo, e nós só temos que agradecer. E, logicamente, nós rogamos pelos necessitados. Humildemente, eu agradeço por essa permissão de estar aqui com vocês. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, hoje nós temos aqui alguns sorteios, né? Teremos 2 livros Gabriele, Um Ponto de Luz, que serão sorteados aí durante o programa. E também temos o... Deixa eu colocar ele aqui, a câmerinha está na frente. A Felicidade Tem Pressa, também será sorteado 2 itens, tá bom, pessoal? Então, vamos dar início aqui ao nosso programa Pinga Fogo com a primeira pergunta. E a primeira pergunta é da Silvia, né? E ela pergunta o seguinte, Sidney: saindo da esfera espiritual para retorno ao meu corpo, última passagem, teria sido por moradas de espíritos menos favorecidos ou atrasados? A pergunta: a esfera terrestre faz divisa com o umbral? Ou seja, a densidade da Terra se faz por essa parede que subdivide? Será que vivemos com o que eu chamaria céu-inferno? Olha, Silvia, eu acho que você fez uma definição muito boa. Na verdade, nós estamos envoltos pelo umbral. E o umbral não é um local, vamos dizer assim, definido geograficamente. Ele depende da nossa vibração, dos nossos sentimentos, dos sentimentos de culpa, ou então, por outro lado, daquilo que fizemos de bom aqui na Terra, qual foi o nosso esforço no sentido de melhoria interior, de participação de movimentos em favor dos desfavorecidos, das pessoas que têm dor, que precisam de ajuda. Então, isso cria em nós uma espécie de aura. É isso mesmo, sabe aqueles desenhos que a gente vê, geralmente em livros católicos, de uma aura em torno do indivíduo? É que geralmente a gente presta atenção só nas auras dos santos, dos espíritos elevados. Mas nós, espíritos inferiores, também temos a nossa aura. Ela é mais cinzenta, mais negra, mais escura, mais roxa. Isso é que vai definir a nossa afinidade. Vai definir também os companheiros que vão se comprazer em ficar à nossa volta. Agora, não quer dizer necessariamente, Silvia, que ao sair daqui você tenha que fazer algum estágio no umbral. Eu me lembro que Dona Laura estava esperando uma sobrinha dela chegar lá na espiritualidade, e essa menina passou 15 dias no umbral, mas não necessariamente em estado de sofrimento, com perseguições, nada disso. Ela estava numa reflexão, preparando-se para morar junto com a tia, Dona Laura, mãe de Lísias e de mais algumas meninas, esposa de Ricardo, que inclusive já estava aqui na Terra encarnado como menino para ir preparando a vinda da sua família novamente no mesmo lar. Então ela tinha uma casa lá no plano espiritual e iria receber essa sobrinha que passou pelo umbral rapidamente. O umbral em si não significa sofrimento. E quem nos persegue são os nossos próprios demônios interiores. É a nossa consciência pesada. É a constatação de que não fomos felizes na jornada terrestre. E aí, com isso, nós criamos uma espécie de aura com uma determinada cor, uma determinada vibração. E poderíamos até dizer, metaforicamente, uma aura exalando um determinado odor. E aí, dependendo do odor que você emana, você vai atrair este ou aquele tipo de espírito. Mas a boa notícia, Silvia, é de que o Espiritismo veio trazer um fim
para as chamadas penas irremissíveis. Todas essas situações são transitórias. Elas são preparatórias para depois darmos prosseguimento na nossa jornada evolutiva. Sim, o umbral envolve a Terra. É uma camada cinzenta em volta da Terra. Mas não é um local geográfico necessariamente, é uma vibração, é uma espécie de nevoeiro que nós podemos simplesmente passar por ele e seguir a jornada, como podemos ter que permanecer durante um tempo lá em reflexão. Se nós formos ler Violetas na Janela, vamos ver que Patrícia acorda já direto num hospital na espiritualidade. Ela não precisou fazer nenhum estágio no umbral. Se formos ver também o livro E a Vida Continua, de André Luiz, vamos ver que Fantine e a sua companheira, ambos encontraram-se numa casa de repouso em Poços de Caldas e ambos desencarnaram. Acordaram já no hospital, na espiritualidade. E para você ter uma ideia de que a situação era muito agradável, o André Luiz descreve como que eles estavam ali e a alimentação que eles tinham, e pessoas incrédulas dizendo, não, nós não morremos não, nós estamos apenas no hospital aqui na Terra. E em determinado momento uma das pessoas falou, que história é essa que morremos? E aproxima-se de uma árvore e bate com os nós dos dedos na árvore. Olha aqui, é uma coisa material. Como se na espiritualidade os nós dos dedos na árvore. Nós estivéssemos com coisas materiais, mas numa outra dimensão. Mas resumindo a resposta, Silvia, essa atmosfera em volta da Terra, atmosfera umbralina, é criada pelos nossos maus pensamentos, pelos nossos remorsos, pelos nossos sentimentos de culpa. E se nós conseguirmos viver aqui de uma maneira equilibrada, boa, não vamos ser atraídos e não vamos atrair entidades infelizes que infelizmente têm que passar uns tempos lá, um estágio, para depois prosseguir a sua jornada evolutiva. Perfeito. Bom, pessoal, vocês estão conseguindo aí, vocês que estão pelo Facebook, estão conseguindo assistir bem a gente agora. Estamos com um probleminha na internet aqui, tá dando umas quedinhas, mas parece que estabilizou agora. Dê aí um ok pra gente, tá bom? Eu vou tentando ajustar aqui, tá bom? O Sidney vai responder a segunda pergunta, que é a pergunta da Sheila Bueno. Boa tarde a todos. Qualquer espírito pode se desdobrar, Sidney? E quando isso acontece, o espírito estará sempre acompanhado de algum protetor? Sheila, nós nos desdobramos toda noite. Aliás, vamos ser um pouco mais drástico. Nós morremos toda noite. É a terminologia usada pelos espíritos. Nós morremos e renascemos quando acordamos. É a vida do espírito. Agora, tomar consciência do desdobramento é outra conversa. Desdobrar-se e conversar com um parente, conversar com um mentor, participar de uma reunião, participar de uma aula, aprender. Há espíritos que saem daqui e eles têm obrigações na espiritualidade. Eles já têm encontro marcado para conversas, estudos, pesquisas. Não é à toa que eles voltam com grandes ideias, grandes inventos, e artistas produzem obras extraordinárias inspiradas nos seus desdobramentos. Então todos nós, Sheila, nos desdobramos à noite. A não ser quando a gente está assim com o pensamento muito terra a terra, muito preocupado com as coisas da terra, aí nós não nos elevamos nenhum metro acima do nosso leito de descanso. Mas a partir do momento que você tem a consciência tranquila, você faz a sua oração, você tem a permissão da espiritualidade para reencontrar-se com algum parente, ou um espírito um pouco mais elevado, pode até frequentar uma aula, participar de um curso, ou missões.
Eu me lembro, Sheila, que André Luiz, de repente, viu lá fora da residência que ele estava, não era bem residência, era um local de trabalho de André Luiz. Ele veio correndo para falar com Narcisa, assustado que havia alguns fantasmas lá fora. Na verdade, eram espíritos que vieram da Terra, estavam em missão de trabalho. Depois, com mais calma, ele percebeu que esses espíritos estavam, todos eles, uma espécie de cordão fluídico, prateado, que os ligava à Terra. Esse cordão, você sabe, ele se distende, é o nosso cordão perispiritual. Eles estavam ali a trabalho, em pesquisa, desenvolvendo atividades. Eles já tinham um compromisso de ali comparecer. Então, são criaturas elevadas que estavam lá para trabalhar, para desenvolver atividades. E muitos desses voltam para a Terra com belíssimas ideias, com contribuições, com fórmulas para vacinas, com fórmulas, por exemplo, como o Prêmio Nobel do ano passado, que duas mulheres em locais diferentes, uma na França, outra nos Estados Unidos, descobriram aquela faca afiada de DNA, uma ferramenta que vai ser muito útil para o futuro da humanidade. Tiraram de onde isso? Com certeza de uma civilização muito mais adiantada que a nossa, que permitiu que as duas tomassem conhecimento. Então, nós nos desdobramos toda noite. Claro, dependendo do nível, o desdobramento vai ser maior e com pessoas determinadas, ou simplesmente vamos ficar por ali mesmo. Tudo depende da nossa elevação espiritual, do nosso engajamento nas coisas dos espíritos superiores. Ô Sidney, será que pode estar ocorrendo algum tipo de obsessão aqui na nossa internet? Ou você acha que é o obsessor do Sérgio que tá atrapalhando a nossa transmissão aqui? O que será que pode acontecer, hein? Olha, o Sérgio é uma pessoa muito boa, ele tem muitos méritos, ele tem feito coisas extraordinárias, tem ajudado muita gente. Não acredito que tenha alguma coisa a ver com espírito não, viu? Não, né? Não tem nada a ver, né? Bom, pessoal, a gente está deixando a transmissão por enquanto só no Facebook aqui, porque estabilizou no Facebook, né? A nossa transmissão, nosso upload aqui está um pouco baixo, então daqui a pouquinho eu solto novamente aí no YouTube, tá? Por enquanto só no Facebook. Compartilhem aí, pessoal. Ô Sérgio, você já tem alguma pergunta pra gente aí? Tenho sim. Fica à vontade. Inclusive eu tenho uma que eu pesquisei a semana inteira para eu fazer para ele, que eu tenho certeza que o Sidney não vai saber me responder, mas eu vou deixar mais para frente. Agora é da Francisca de Agudos. Nossos laços com nossa mãe, que acredito ser um dos mais fortes, após a morte, continua ligado com a gente? Sempre, Sérgio, sempre. E não somente da mãe da nossa última encarnação. Nossos laços com irmãos, maridos, outros maridos, enfim, a nossa família espiritual, ao contrário do que imaginavam os detratores do espiritismo, ela simplesmente tende a se flexibilizar, se ampliar cada vez mais. Até que um dia, toda a humanidade vai se considerar uma família só. Então, a mãe, que é o protótipo do amor, eu tenho um livro, você conhece, Sérgio? Amor Puro e Verdadeiro? Sim. Que mostra claramente que a mãe é esse modelo de amor, o mais próximo possível que podemos encontrar do amor da mãe de Jesus, do amor de Deus por nós, da consideração de Jesus que tem conosco. A mãe, ela prossegue nos acompanhando e numa outra vida podemos renascer juntos, invertendo as posições, eu sendo pai dela e ela sendo minha irmã. Enfim, esses laços jamais se rompem. Os laços que se rompem são os de ódio. Aliás, eles não se rompem, eles se transformam. Mas os laços de amor, esses jamais se rompem, Sérgio. Perfeito. Exato. Perfeito. Bom, temos aqui já uma outra pergunta.
É a pergunta da Patrícia, lá de São Paulo. E a pergunta é a seguinte: temos a informação de que haveria aproveitamento imediato do princípio que anima os animais, mas, por outro lado, também nos é revelada a presença de animais no mundo espiritual. E, em havendo realmente, qual sua estrutura ou constituição, Sidney? Eu já falei isso num trabalho que eu mandei para o Sérgio. Inclusive, Paty, se você tiver interesse, peça uma cópia aí para o Sérgio, que até forneceu essa semana para alguém aí que pediu esse material. Ele até indicou um livro também sobre animais. Ocorre, Patrícia, que a regra é essa mesma. Os animais permanecem pouco tempo na erraticidade. Eles desencarnam e encarnam em seguida. Não há esse interstício, principalmente os animais de pequeno porte, animais que... insetos que ainda estão distantes do princípio espiritual humano. Então, os animais geralmente permanecem pouco tempo, desencarnam, já reencarnam em seguida, a não ser aqueles um pouco mais de lucidez, aqueles que se apegam muito ao homem, inclusive nutrem muito sentimento positivo pelo homem. Então, esses aí têm outras situações que nós não sabemos exatamente como são ainda, mas existem. Agora, você tem razão, Patrícia. Nós temos notícias de animais que puxam carruagens para que os samaritanos façam os seus ingressos, as suas expedições no umbral. Ué, mas por que animal? Porque eles não é que eles não podem, não devem usar instrumentos muito adiantados. É como se aparecesse, na pré-história, aparecesse um avião, um helicóptero lá. Iam pensar que era algum animal voador, né? Então, eles fazem essas excursões com cães, com animais muares puxando as carruagens. E temos várias situações citadas pelos mentores, por André Luiz principalmente, do aproveitamento dos animais para auxílio de espíritos que são resgatados, são ajudados lá na espiritualidade. Então nós não temos detalhes, mas sabemos que alguns permanecem algum tempo lá. E quando me perguntam sobre o grande sentimento, né, porque às vezes estabelece-se entre as pessoas e animais sentimentos muito fortes, sentimentos de carinho, de fidelidade. Há animais que dão a sua vida pelo seu dono, pelo carinho que ele tem mesmo. Trata a gente como se fosse um filho, um irmão. Então, eu não tenho notícias específicas, mas sei também que é um tratamento diferente. Mas a regra é essa mesmo que você disse, Paty. Normalmente, até que o animal chegue num ponto em que ele tenha condições de transformar o seu princípio espiritual em espírito, vai nesse vai e vem. E nós temos no livro, se você tiver interesse sobre o assunto, pegue no livro Ação e Reação, de André Luiz. No finalzinho dele tem um trato lá das dores, as várias dores que impulsionam o progresso do espírito. E uma delas é específica para os animais. São as provações que vêm de fora para dentro para acelerar o progresso dos animais. Eu acho que vale a pena você dar uma olhada lá. Entre em contato com o Sérgio. Eu sei que você faz parte do grupo Pinga Fogo. Converse com o Sérgio que ele manda para você uma cópia de um material que eu escrevi sobre esse assunto, viu, Paty? A pergunta aqui acho que vou passar para o Sérgio agora. Sérgio, faz mais uma pergunta para a gente aí.
Opa, vamos lá. Eu estou preocupado com a pergunta dele, viu, Ele Jonas? guardou uma pergunta A aí meio... minha eu vou deixar mais para frente um pouquinho, viu? Porque eu sei que eu mesmo levei uma semana para fazer. Meu Deus do céu, o que será que veio por aí, ô, Jonas? Pesquisei com meus amigos do meu grupo mediúnico. Coisa é forte. Mas vamos lá. A Lúcia, daqui de Bauru. Como podemos ser utilizados nos dias de hoje se não podemos comparecer nos centros espíritas? Ser utilizado, eu acredito, como médiums, né? Eu acho. Bem, se eu entendi bem a pergunta, a pessoa deve estar se referindo ao exercício da faculdade mediúnica. Eu também entendi isso. Como? Eu também entendi isso. É o exercício da faculdade mediúnica que não deve ser exercido fora do centro espírita. E eu entendo que não se deve abusar pensando que nós vamos ter dentro da nossa casa ou na casa de um amigo a mesma proteção que temos no centro espírita. Não temos. O centro espírita ele tem uma espécie de anel de proteção e os médiuns os médiuns chamados tarefeiros, eles precisam ser assistidos pelas entidades espirituais. Os doutrinadores, os esclarecedores, os trabalhos realizados na retaguarda das reuniões mediúnicas é apenas uma ponta do iceberg. A verdadeira direção, você sabe melhor do que eu isso, Sérgio, a verdadeira direção dos trabalhos mediúnicos é feita através dos mentores espirituais. Eles que dirigem, eles que trazem os espíritos, eles que selecionam, filtram o tipo de espírito que vai se comunicar. E já na nossa casa isso não é feito. Então, as manifestações ostensivas, por hora, devem ser evitadas. A hora que pudermos voltar para os centros espíritas, aí tudo bem. Mas em casa não deve. Você vai argumentar comigo. Na época de Kardec, eles faziam reuniões nas residências. Faziam porque não tinha outro jeito. Não havia centro espírita. Mas a partir do momento que Kardec e os seus seguidores conseguiram alugar, ele teve acho que 2 locais lá no Palácio Royal, lá de Paris, que fica pertinho do Museu do Louvre. Eles faziam suas reuniões em determinados dias em restaurantes, nos horários que os restaurantes não funcionavam. E depois, quando ele adquiriu, ele chegou a fazer reuniões na casa dele, no norte de Paris. E depois, quando ele se mudou para a última residência dele, na qual desencarnou, na Passagem Santana, que fica também na Rua Santana, bem no centro de Paris. Ali ele tinha um local assim, separado da casa dele, que ele usava como salão de reunião. Ali era a sede da Revista Espírita, era ali que se ocorreu as comunicações, era a sede da Sociedade Espírita de Paris. Era separado da casa dele. Então, ali era um verdadeiro centro espírita. Depois, mais adiante, foram abrindo casas específicas. Mas os espíritos superiores têm que estar presentes sob pena de nós trazermos danos irreparáveis para os médiuns iniciantes. Próxima pergunta aqui é do Eliseu de Fortaleza. A pergunta do Eliseu de Fortaleza. Sidney, tendo em vista a encarnação, e todos nós aceitamos que na Terra Jesus esteve em matéria uma única vez, pergunto, é possível hoje sabermos onde Jesus está? Para hoje, na condição de espírito evoluído, né? Então, é possível a gente saber onde que o Jesus está hoje na condição aí de espírito evoluído? Não temos, Eliseu. O Silvio Bernardo deu uma resposta para você
lá no grupo do Pinga Fogo, e o que ele diz ali está certo. Jesus já era um espírito puro e perfeito quando a terra deslocou-se do sol, uma massa incandescente, que depois foi se esfriando e deu condições de habitabilidade. E Jesus, novamente, reuniu-se com a direção do planeta Terra quando foi programar a vinda dele, a encarnação dele na Terra. Mas lá atrás, milhões de anos antes da Terra propriamente existir, Jesus já era puro e perfeito. Agora imagine agora. E parece-me que tem uma segunda parte da sua pergunta aí, não sei se você não chegou a ler, Jonatas. Tem sim. É que eu separei aqui, como é uma segunda pergunta, né? Mas aqui a segunda parte, ele fala aqui, tendo Deus criado todos os espíritos simples e ignorantes, é possível que Jesus tenha percorrido também, como nós, né, na Terra, passando por todas as dificuldades que passamos, começou ali também do zero, Sidney? É difícil para nós, principalmente que vimos de filosofias e religiões que sempre pregaram a existência de privilegiados, de anjos, serafins, seres criados puros e perfeitos por Deus, nós que fomos criados nessa errada concepção, fica difícil a gente imaginar que Jesus possa ter sido como nós e nos imaginarmos um dia fazendo os mesmos milagres que ele. Mas é isso mesmo, viu, Eliseu? Custa para entrar na nossa cabeça, mas é exatamente isso que os Espíritos nos ensinam. Todos começamos, somos criados por simples e ignorantes, e se existe um determinismo, porque nós, espíritas, costumamos dizer que não existe nada escrito, pré-determinado, que tem que ser assim, que nós somos sujeitos ao nosso próprio livre-arbítrio. Mas há um determinismo do qual não podemos fugir, que é a nossa evolução. Nós fomos criados para o bem, para o amor, para a perfeição. Quer queiramos, quer não. Quer posterguemos para daqui bilhões de anos esta situação ou não. A verdade é que o Cristo nasceu também um dia, o espírito dele tomou consciência como espírito primitivo, ignorante, para, com o passar dos bilhões de anos, eles chegaram na situação que a gente sabe que já era assim quando a Terra foi criada. Agora, só imaginando mesmo em que situação que ele se encontra agora. Daí, Eliseu, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, quando uma pessoa falece, mesmo no meio espírita, a gente costuma dizer assim, não, ainda hoje você estará ao lado de Deus. Não, ainda hoje, não, o Cristo vai estender as mãos para a sua chegada. Que conversa mole, Eliseu. Pelo amor de Deus. A distância entre nós e os micróbios é menor do que nós em relação ao Cristo. Então essa história aí de que vai ficar ao lado direito de Jesus, que Jesus vai abraçá-lo, meu Deus do céu, não tem essa história não. Nós estamos ainda, como diria a minha mãe, temos que comer muito feijão para um dia, quem sabe, a gente ver de longe o Cristo. Há um espírito que dirigiu o nosso lar, agora lembrei o nome dela, Veneranda. Veneranda teve a graça de aproximar-se do Cristo uma vez. Um espírito assim com milhões de horas de trabalho, ela era governadora de nosso lar. Ela teria a graça assim de ver de longe o Cristo. Mas tirando esses espíritos evoluídos aí, vamos tirar o cavalo da chuva por enquanto, viu, Eliseu? Perfeito. Vamos aqui para o primeiro sorteio de hoje. E a ganhadora
é a Cláudia Barreto, Goianésia, Goiás. Ela vai levar o livro Gabriele, Um Ponto de Luz. Eu não sei se ela já ganhou esse livro. Eu acho que a Cláudia já tem. Uhum. Então, Cláudia, se você quiser, eu mando o livro. Eu ponho assim um autógrafo, abraço do autor, e você pode presentear quem você quiser. Ok? E agora, se você não tem, com certeza, e se quiser que eu autografe, farei isso com o maior prazer. Mas não deixa de passar para mim novamente a confirmação, né? Porque você vai dizer, mas você sabe meu endereço. Não, mas não é assim. A gente manda o livro para quem está assistindo ao programa. Acontece às vezes aí de uma pessoa falar para outra, seu nome foi sorteado lá. A gente acaba mandando o livro do mesmo jeito. Mas o certo é que a pessoa esteja assistindo ao programa, dê o ar da graça, escreva para mim e a gente troca uma ideiazinha e aí eu mando o livro para você. Ok, Cláudia? Perfeito. Vamos lá, a próxima pergunta aqui que eu tenho. Uma outra pergunta do Eliseu. Bom, ele fala aqui, verificando em livros e palestras científicas, ele diz que os cientistas afirmam que alguns solos de outros planetas, como o de Marte, foram detectados o mesmo material que existe aqui na Terra, né? Como água, por exemplo. Portanto, sem outros planetas, essas matérias assim são praticamente a mesma, né? Porque em Marte, então, a gente, como exemplo, né? Porque em Marte a gente não consegue ver vida material como aqui na Terra, já que lá tem uma composição, embora seja diferente, né? Mas é parecida, tem água congelada, tem terra, né? Sabe por que ainda não descobrimos aí vida material como a nossa em outros planetas? Eliseu, você está parecendo aquele pessoal lá da antiguidade que pregava que o geocentrismo, né? De que o universo, que a Terra seria o centro do universo. A matéria que nós temos aqui na Terra, Eliseu, nós somos um planetinha inexpressivo, né? E os espíritos dizem que existem outros tipos de matérias que nós não conhecemos, atmosferas diferentes. Os espíritos chegam a fazer uma comparação do peixe que vive embaixo da água e nós que temos pulmões, não temos guelras. Então, para resumir a questão, podemos dizer o que diz o Livro dos Espíritos. Todo e qualquer órgão planetário tem a sua utilidade. Ou ele já serviu de morada ou servirá de morada. Mas lá não tem condições adequadas para o homem. Não tem para o homem como tal o conhecemos. Mas as moradas espirituais não são apenas para as criaturas da nossa natureza humana aqui do planeta Terra. E nós temos moradas, planetas hospitais, planetas universidades, planetas prisões, que são de características que nós nem sabemos como é que é. Como é que você vai aprender um espírito? André Luiz trata desse assunto e eu no meu livro Sob a Luz que Liberta, 2 dos meus personagens são presos lá na espiritualidade. Então é outra dimensão, é outra matéria que nós não conhecemos, não temos nem elemento de referência. Então, para resumir, Eliseu, todo e qualquer organismo que existe no universo tem a sua utilidade. Perfeito. Ô Sérgio, manda mais uma pergunta pra gente aí. Opa! João de Perdeneiras. Qual a diferença entre a família espiritual e a família encarnada? São as mesmas? É uma pergunta com várias respostas. A verdadeira família nossa é a espiritual.
E em algumas circunstâncias, como eu contei no caso lá de Dona Laura e do marido que já estava encarnado, ela tinha uma casinha lá e os filhos estavam morando nessa casa, estavam se preparando. O Lísias, que era companheiro de André Luiz, morava lá. André Luiz foi convidado para morar lá, cuja mãe encontrava-se já em esferas superiores. A sobrinha de Dona Laura estava para chegar até lá, ia ser recebida. Então nós temos a nossa família espiritual, que com o tempo vai se distendendo, os laços vão se ampliando. Como já falei, até que um dia toda a humanidade terrestre venha a compor a nossa família espiritual. Agora, significa que essa família vai renascer com todos os componentes juntos? Sim ou não? Dependendo da necessidade, dependendo do momento, sim. No caso lá da Dona Laura, o marido dela já estava encarnado como criança e ela iria renascer em seguida. Eles iriam se casar novamente, já estavam comprometidos e eram almas muito afins e iriam formar novamente a mesma família da encarnação anterior. Mas às vezes não é assim. Às vezes um espírito pede para encarnar numa família. Eu vi um caso, eu escrevi um artigo uma vez de um caso lá do Paraná, em que o pai era bom, a mãe era boa, os 3 filhos eram bons e tinha uma ovelha negra lá, uma peça rara lá naquele meio. E ele era daqueles rebeldes que dizia: eu não pedi para nascer. Pediu, e pediu muito, pelo amor de Deus, para nascer naquele grupamento familiar equilibrado, para ele se equilibrar. Então acontece isso, é uma espécie de adoção espiritual. Como também pessoas assim, com muita afinidade. Então, vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, tenho muita afinidade com o Jonatas, com o Theo. Nós nos damos muito bem. E não vai ser difícil que nós nos reencontremos na espiritualidade. Pode acontecer de nós encarnarmos juntos futuramente, ele sendo meu primo, meu irmão. Por que não? O Theo, por exemplo, é uma criatura que todo mundo gosta, né? Todo mundo gostaria de ter um pai, um irmão que nem o Theo, né, Jonatas? Então é muito feliz, né? Tá sempre sorrindo, pessoa brincando. Sempre de bem com a vida. Ele dá uma atenção danada para Érica, a filha dele, pro filhinho dele também, é muito bem educado. Corta um 12 com a dona Neuza, que é a esposa dele, e a dona Enique, a mãe dele, toda hora tá puxando a orelha dele, e ela conta umas histórias assim, quando ele era pequeno, ele ficava olhando de longe com o binóculo para ver a hora que a mãe estava chegando, para ir correr para fazer as tarefas da casa de que ele era incumbido. Mas tudo isso para dizer que é um relacionamento muito gostoso que nós temos, de amizade, de confiança. Ora, o Theo não pode ser o meu irmão na próxima encarnação? Pode ser. Então, a gente, na vida atual, vai criando novos amigos, maior proximidade, colegas de trabalho, pessoas que se ligam conosco, por exemplo, um genro, uma nora, que não fazia parte do nosso quadro familiar, mas tinha afinidade com o nosso filho, o meu filho. Então eles vão se aproximando, e o que vai determinar que essa família se agregue, que fiquem juntos até para novas jornadas, novos empreendimentos, novos projetos? É a afinidade. Então, quando as pessoas se gostam, eles vão criando essa família. Então, respondendo sua pergunta, João, às vezes dentro da nossa casa nós temos pessoas muito queridas, mas às vezes temos um desafeto. Alguém com quem a gente no passado fez alguma coisa de ruim pra gente, a gente se vingou, e aí a gente acaba adquirindo uma animosidade, e esse espírito vem parar dentro da nossa casa,
Às vezes é um verdadeiro inimigo, está ali dentro de casa. Então temos que tomar muito cuidado. Quando alguém nos provoca, a gente fazer de tudo para não agredir essa pessoa, porque pode ser depois que a gente tem que trazê-lo de volta para dentro de casa, um desafeto. O ideal seria que a gente se reconciliasse, mas isso não acontece assim de uma hora para outra. Às vezes você quer se aproximar de uma pessoa, mas ela não quer ter amizade com você. Tem gente aí que eu não tenho raiva de ninguém, não tenho inimigo nenhum, mas eu noto que algumas pessoas aí me olham de longe, não querem conversar, acham que eu talvez não mereça a amizade delas. Então, a gente tem que evitar ter qualquer compromisso, fazer mal para uma pessoa dessas, porque senão, não apenas os laços familiares, os laços de amizade, os laços de amor atraem os novos familiares, mas também, às vezes, os laços com os desafetos. Temos que conviver juntos para superar as nossas diferenças. Sirinei, dentro desse raciocínio, por exemplo, eu tenho o grupo mediúnico há mais de 10 anos, eu dirijo o grupo. A afinidade entre o grupo e a confiança, o grau de confiança vai aumentando. Isso seria um tipo de família, um trabalho espírita, uma família espiritual? Eu chamo eles como minha família espiritual. Então, seria errado? Se os sentimentos forem recíprocos e verdadeiros e sinceros, por que não? Perfeito. Interessante, né? Próxima pergunta. A pergunta do Roberto Alexandre. Já falamos um pouco sobre isso hoje, mas vamos lá novamente. A esfera terrestre faz divisa com o umbral, ou seja, a Terra e o umbral se separam por uma parede, Sidney? Não, parede não. Nós estamos dentro do umbral, né? A gente está envolto pelo umbral. Mas tem que ter essa ideia de que o umbral por uma brincadeirazinha aí, a Silvia falou, será que nós estamos misturando o céu e o inferno? Olha, André Luiz, no livro Ação e Reação, usa essa expressão, viu, Silvia? É a convivência entre céu e inferno. Isto é, ainda que os espíritos inferiores não admitam, os superiores ficam cuidando deles o tempo todo. Então, há uma mistura aí de céu e inferno. Então, temos que entender, sim, viu, Roberto, que o umbral não pode ser considerado um inferno, né? Para alguns Para as pessoas muito comprometidas, eu acabei de receber uma revista de Portugal que conta uma história de um sonho que Kardec teve. E ele passou por uma região assim tenebrosa, né? Que deduz que seja umbral. É uma terminologia trazida por André Luiz. Nos livros de Kardec não se fala nessa terminologia. Então, no sonho ele vê muitas almas sofredoras ali e pergunta para o mentor dele, nesse sonho, se por acaso aqueles ali seriam espíritos de tiranos, de assassinos, de perseguidores de cristãos, pessoas más, de vidas anteriores. Não era nenhum desses. Esse pessoal todo já havia sido resgatado, já estava trabalhando, já tinha superado aquela fase de irascibilidade, de agressividade. É um pessoal que já tinha dado uma volta por cima. Mas então quem são esses que estão aí clamando por piedade, estão sofrendo demais? São pessoas que conheciam a verdade, tiveram noção perfeita das suas obrigações e não as cumpriram. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o conhecimento da verdade também, sem que nós cumpramos as consequências que dizem respeito a essas verdades, então o conhecimento, quem tem conhecimento tem responsabilidade. Então o indivíduo que sabe que tem que fazer o bem e não faz, ele fica extremamente comprometido lá na espiritualidade. Então essas criaturas que estavam chorando, reclamando ali,
Estavam porque eles sabiam das suas obrigações e não as cumpriram. Agora, quando você cumpre as suas coisas, faz o melhor possível, não há razão nenhuma para que você tenha que passar tempos de reflexão ali. Agora, aqueles que criaram inimigos... Eu vou dar um exemplo, Roberto. Ainda ontem, nós tomamos conhecimento, uma confirmação de um verdadeiro complô com vistas a ganhos financeiros, vantagens pecuniárias, em detrimento do povo brasileiro, na hora da aquisição das vacinas. Então, as vacinas que precisariam ter sido adquiridas a tempo, ninguém se mexeu, mas quando surgiu uma vantagem financeira, todo mundo correu atrás. Olha, quem usa o dinheiro do povo e não ajuda o povo, aliás, ajudar não, é a obrigação do Estado suprir as necessidades do povo, usa o dinheiro do povo para benefício próprio e provoca a morte, o desemprego, a insegurança, a falta de cultura, a falta de instrução, de conhecimento, mantém as pessoas na ignorância para se aproveitar delas. Olha, essa gente está fazendo de caso pensado alguma coisa em relação às quais elas vão ter que responder. Porque quando nós recebemos as coisas da espiritualidade, a gente pensa que é nossa. Não, Deus está nos emprestando. Nós somos apenas cuidadores das coisas de Deus. Se fazemos mau uso delas, assumimos um compromisso muito sério. Então, quando você prejudica deliberadamente um povo para enriquecer-se, para as vantagens materiais imediatas, você está assumindo um compromisso muito sério. Eu fico só imaginando que tipo de recepção que vão ter essas criaturas que deliberadamente não protegem e fazem mal para as pessoas doentes, pessoas carentes, pessoas que estão numa situação inferior socialmente falando. Próxima pergunta aqui da Sheila Bueno. Sidney, como a doutrina espírita poderia avaliar os mantras? Existe uma materialização chamada Gravoboy, que com a combinação de números favorecem a aquisição de coisas ou bem-estar. E isso acontece mesmo na realidade? Não acredito nisso não, Sheila. Nada é adquirido através de passes de mágica, de numerologia ou com cânticos. As nossas conquistas são feitas na base do trabalho, do mérito, da dedicação, do estudo, da concentração. Afora isso, Sheila, é conversa para hindu dormir. Sidney, a pergunta da Antônia é bem interessante. É aquela apimentada que você preparou ou não? Não, aquela lá é minha. Aquela lá tá debaixo da manga aqui. Eu acho que a internet vai cair até o final, não vai? Não vai não. Você vai ver só. Se for muito difícil a pergunta, você dá uma piscadinha para mim que eu derrubo a internet aqui, viu? Não, tá legal. Fica preparado aí. Tá bom. Você fica preparado aí. É da Antônia de Bauru, ela é espírita, conheço muito ela. O que podemos entender com o melindre nas casas espíritas? Seria orgulho em não aceitar novas ideias? As pessoas precisam ser cuidadas? Eu estou entendendo aqui que as pessoas serem cuidadas, eu acredito que são uma visão para quem trabalha na casa, né? Médios e tudo mais. Aí ela está perguntando aqui, se separar essa pergunta, o que podemos entender com o melindre nas casas espíritas? Seria orgulho em não aceitar novas ideias, por isso que o melindre existe? Acho que é isso. Emmanuel chama o melindre de filho do orgulho. Tem uma página bem interessante de Emmanuel, num livro com autores diversos,
chamado Espírito da Verdade. Só procurar lá, ele tem em PDF. É só você colocar aí, achar o livro em PDF e procurar lá, Melindre, Filho do Orgulho. Não é só na Casa Espírita não, viu, Antônio? Isso tem em qualquer lugar. E como Emmanuel define como sendo filho do orgulho, é um dos 3 maiores males da humanidade. É o trio terrível: vaidade, egoísmo e orgulho. Então, quando a gente se acha muito, quando alguém nos contradiz, quando a pessoa não faz aquilo que a gente quer, a gente não concorda com o que a pessoa faz, a tendência é a gente ficar com um bico e não brinco mais, eu não trabalho mais, porque essa pessoa está querendo aparecer. Isso é inadmissível em qualquer grupamento humano, quanto mais num grupamento religioso. É a mesma coisa que as pessoas começarem, como está acontecendo em algumas partes do mundo aí, começar a perseguir pessoas de cor negra ou de determinada nacionalidade, ou fazer isto ou aquilo. Acabamos de ver aí no Haiti a morte do seu presidente, que parece que foi orquestrada por um religioso. E eu imagino que ele deve ter praticado esse assassinato em nome de Deus. Olha que absurdo. Então, o crime tem as suas motivações. Pelo poder, pelo dinheiro, por melindre, por ciúmes, por inveja. Enfim, o egoísmo é o maior mal da humanidade. Então, qual que é o contrário do egoísmo? O altruísmo. Nós temos que cultivar o altruísmo, ver o outro, não ficar só olhando para o umbigo, só para o espelho. Quando acontece essa história de a gente se empolgar demais com a gente mesmo, aí é um problema, hein? E não é só no meio espírita não, viu, Antônio? Temos aí meios profissionais. Você assista a alguns filmes de Wall Street. Há verdadeiros crimes, assassinatos, envenenamentos, campanhas sórdidas para derrubar uma pessoa para outra assumir o lugar. Ou para acabar com uma empresa para outra aparecer mais do que aquela. Isso tem no meio artístico, no meio intelectual, no meio profissional. Onde está o homem? Se não tomar cuidado, nós vamos encontrar o egoísmo, a vaidade e o orgulho. E do orgulho pode sim surgir o melindre. Pergunta agora da Aline Calgaro Detone. Boa tarde. Minha cunhada passou mais de 50 dias entubada na UTI de Covid. Ficou muito próximo da morte. Graças a Deus ela está se recuperando bem e brevemente voltará para casa. Como que a espiritualidade explica essa experiência que ela passou, Sidney? Por que ela teve que passar por isso? Aline, infelizmente, a humanidade ainda vai precisar passar por muitas experiências. Antes mesmo da vinda de Jesus, 3.000 anos antes, ele já começou a preparar mensageiros, profetas, religiosos para espalhar a sua mensagem na Terra. Quando você fala assim, mas o muçulmano não tem nada a ver com Cristo, vai dar uma olhadinha no Alcorão. Fala em amor ao próximo. Ah, mas eles falam em matar. Não, não falam nada disso. É a interpretação de alguns. Então, o que eu quero dizer, Aline, é que nós estamos sendo preparados durante milhares, milhões de anos para sermos felizes.
para não termos mais doenças, para termos saúde física e espiritual. Acontece, Aline, que nós temos uma tendência de querer resolver as coisas na base do passe de mágica, como a Sheila falou ali. Não, pega uma numeração ali, faz não sei o quê e pronto, já resolve o assunto. Não tem nada disso, não. É tudo na base da conquista, do trabalho, do mérito. E algumas pessoas recusam-se a adequar-se às leis de Deus. Algumas, a maioria. Nós, por exemplo, será que já podemos nos dizer que somos efetivamente seguidores do Cristo? Já somos menos melindrosos? Somos mais altruístas? Já nos reconciliamos com os nossos adversários? Já temos em nosso coração apenas comiseração, consideração? Nós podemos dizer que temos preocupação com o semelhante? Podemos dizer que somos mais solidários? De 5 anos para cá nós já somos um pouco melhores, evoluímos? Nem sempre podemos responder positivamente a essas perguntas, Aline. Então, nós recebemos um monte de convites para nos melhorarmos, para evoluirmos, para trabalharmos em relação ao bem, para fazer com que a Terra suba de nível. Se nós fôssemos hoje fazer como o evangelista Mateus descreveu, Jesus jogando uma rede e trazendo os peixes e descartando aqueles que não tinham condições de serem trazidos do oceano. Se formos jogar essa rede hoje, quantos de nós teremos aproveitados para um mundo melhor que o Cristo está preparando na Terra? Pouquíssimos. Então, somos ainda uma minoria. E nós temos que torcer para chegar à espiritualidade com menos erros do que chegamos, para merecer permanecer aqui na Terra. Agora, dá uma olhada no planeta Terra, Aline. A situação hoje é muito difícil. Enquanto que um milionário está passeando aí em torno da Terra para ter a sensação da falta de gravidade, você vai no interior da África. Nós temos um país aí, falei no Haiti hoje, vamos falar de novo. Agora que o Haiti vai começar a ser vacinado. E isso mesmo porque os Estados Unidos vai mandar vacinas para lá. Você vai dar uma olhada lá no interior do Nordeste, no Rio de que como tem gente não está podendo trabalhar, passando fome. Os próprios pobres estão se cotizando, um passando as coisas para o outro. Tem cabimento? Enquanto gasta-se bilhões de dólares com experiências espaciais, com armas, com luxos, com bolsas de último tipo, com alimentos sofisticados. Tem gente que não tem o arroz e feijão em casa, não pode nem comprar o gás. Está certo isso aí? Claro que não está. Nós temos que nos compenetrar de que somos irmãos. E que se temos alguma coisa a mais, é que nos foram dadas por empréstimo. Nós somos mordomos. E se mal utilizarmos esses dons, esses presentes, a condição melhor financeira, a condição melhor de cultura, posição social, não utilizarmos adequadamente, próxima encarnação, nós seremos um desses pobres, infelizes e sofredores. Então, respondendo a sua pergunta, Aline, enquanto nós não criarmos vergonha na cara, nós vamos ter ainda muitas Covids, muitos câncer, vamos ter muitos HIV e coisas piores ainda, até que a gente crie juízo. Porque a doença, Aline, não é do físico.
A causa da doença está em nossa alma. Quando a nossa alma for perfeitamente boa, limpa, não haverá mais doenças, não haverá mais problemas, diferenças sociais. Tem cabimento ficar diferenciando o gênero, porque a mulher, há pouco tempo, naquela excursão espacial que foi feita agora, uma astronauta foi convidada, ela está com quase 90 anos de idade. Por que ela está indo pela primeira vez para o espaço? Tinha competência, estudo, não foi para o espaço porque era mulher. E há pouco tempo passou um filme aí da perseguição que a mulher negra sofreu na NASA. Elas não tinham nem banheiro adequado. Se você for ver hoje a condição da questão, a opção sexual do indivíduo, isso aí é um problema sério. Há uma intransigência muito grande, há uma intolerância enorme. Aí o que vai acontecer? O senhor de escravos que machuca, queima os olhos, mata o escravo, numa outra vida ele vem na condição de escravo. Então, nós que fizemos o mal no passado, vamos vir com doenças, com propensão para câncer, vamos ser mais susceptíveis a um vírus como o da Covid, a uma bala perdida. É destino, Deus mandou. Nós semeamos mal e estamos colhendo mal. Então, eu não estou dizendo isso em relação à sua cunhada, Aline. Estou falando em tese, porque na minha família também tivemos Covid. Não é porque teve Covid que é mal ou bom. Não, é porque tinha uma programação e a pessoa tem que tomar cuidado também. Porque às vezes não tem nada programado, mas ela abusa e não toma cuidado, não toma vacina, não toma a segunda dose da vacina e fica doente. Foi o Cristo que mandou a doença. O Cristo permitiu que a vacina fosse criada. Agora nós temos que ir lá tomar também. Então, enquanto houver doença na alma, na nossa alma, Aline, haverá doenças à nossa volta. Tantas quantas forem necessárias para que nós elevemos o nosso padrão espiritual. Bom, temos aqui mais uma ganhadora do programa de hoje. Aqui o livro A Felicidade Tem Pressa. E você que está aí nos assistindo também pode participar. Caso você não conheça ainda o programa, é só deixar aí o nome da sua cidade e a palavra Pinga Fogo, né? E você vai participar aí do nosso sorteio, tá? Quem ganhou foi a Silvia Atti, lá de São Paulo. Vai levar então A Felicidade Tem Pressa. Não sei se ela já tem, eu acho que ela já ganhou também, né, Sidney? A Silvia acho que não. Não? Mas de todo jeito, a gente combina depois. Eu posso mandar com uma dedicatória genérica, né? Tipo assim, abraço do autor, e ela apresenteia quem ela quiser. Então tá aí, ó, os contatos do Sidney para você, Silvia Atti, de São Paulo. Parabéns pelo livro e boa leitura assim que o livro chegar aí para você, tá bom? Vamos aqui para... Jonatas. Fica à vontade. Não sei se o Sérgio está me ouvindo. Sim. Depois eu gostaria que você... Acho que você tem uma anotação aí de uma pessoa que falou muito bem, não sei se foi de um livro meu. Você mandou para mim ontem isso aí. Acho que foi do programa do seriado A Morte Passo a Passo, não foi? Então. Então, você podia fazer um comentário depois, Sérgio? É um tipo de exemplo, né? De alguma coisa que nos deixa assim, com muita alegria, né? As pessoas, quando recebem os livros em casa, elas ficam felizes. E quando a gente vê que uma sementezinha dessas frutificou, para nós é motivo de muita alegria. Então, mais tarde você comenta o assunto, Sim, Sérgio? Comento. Vou comentar. Então, quando a pessoa recebe o livro, repassa o livro, está mandando uma mensagem, está mandando esse Felicidade Tem Pressa, ele tem aspectos bem interessantes sobre a depressão,
sobre o estresse, sobre a necessidade de adotarmos várias atitudes preventivas contra a depressão, a tendência para o suicídio. Então eu considero um livro assim bastante útil, que pode prevenir muitos problemas para as pessoas, maiormente as desavisadas, né, Sérgio? A Felicidade Sem Pressa, inclusive, é um livro que está sendo estudado numa clínica de recuperação de viciados químicos na cidade de Campinas. Perfeito. Bom, a próxima pergunta aqui, Sidney, que nós temos é a pergunta do Reginaldo Marques, aqui de Bauru. Reginaldo, uma boa tarde. O que a doutrina espírita nos orienta sobre nossas omissões diante de determinadas situações? Geralmente a gente costuma criticar quem faz algo de errado, né? Mas aquele sonho que Kardec teve e encontrou lá nas regiões umbralinas, não os tiranos de todas as épocas, mas os grandes estudiosos que conheciam a verdade e não a praticaram. E esse sonho de Kardec o inspirou a uma pergunta do Livro dos Espíritos, quando ele indaga: bastará ao homem não fazer o mal? Não. Além de não fazer o mal, ele terá que fazer o bem. Então a nossa omissão, Reginaldo, é tão comprometedora quanto a nossa comissão, a nossa atividade deliberada contra alguém. Porque quando o bem está presente, o mal não tem espaço. Daí a necessidade, viu, Reginaldo, de as pessoas, maiormente aquelas que têm um pouco de discernimento, elas estão relativamente bem equilibradas na vida, elas têm alguma coisa que possa ajudar o semelhante, não pode se omitir. Porque quando nós nos omitimos, alguém aparece no lugar. Quando nós não ocupamos um espaço, alguém ocupa. Então, da mesma forma, se você não educa o seu filho, não conversa com ele, alguém vai conversar. E não vai ser uma conversa boa, não. Então, um pai se omite na hora de educar o seu filho, de conversar com ele, falar sobre sexo, entender a sua orientação sexual, alguém vai entendê-lo e aí ele se afasta da família. E o pai vai responder por isso. Por orgulho, por melindre, porque ficar com vergonha, porque o filho tem a orientação sexual diferente do que ele entendia como certa, ele vai responder por isso. Porque uma pessoa vem para dentro da nossa casa com quem nós não nos damos muito bem, ou então tem uma orientação sexual diferente, ou tem um tipo de comportamento diferente do nosso, nós temos que sentar, conversar, dar apoio. Principalmente filhos precisam de toda a atenção e paciência do mundo. Quando a gente não faz isso, nós estamos nos omitindo. Se não fazemos isso, alguém adota o nosso filho. Adota para o mal. Vamos lá, eu vou passar o comentário que o Sidney Fica à vontade. conversou comigo, achei ele aqui. Eles mandaram para mim no particular. Foi: Sr. Sérgio, assisti os 10 capítulos de Morte Passo a Passo. Me surpreendeu um humor respeitoso. O Sidney conseguiu transmitir e tirar muitos pensamentos medrosos a respeito. Mesmo tratando-se de um assunto que todos temos que passar. Mas com o humor criado foi o que fez a diferença. Em todas as situações, o humor sempre ajuda, e o programa Pinga Fogo é muito legal ter uma descontração. Parabéns ao Sidney e toda a equipe. Legal. A pergunta que você tem aí, Sérgio? Vamos lá. João Carlos, ele é de Agudos. O óbolo da viúva. Eu gostaria que você, Sidney, desse uma explanada sobre esse assunto, esse ponto. É uma das parábolas
mais expressivas, viu, João Carlos? Porque, às vezes, para uma pessoa que tenha uma posição financeira privilegiada, fazer uma doação vultosa é fácil. Mas eu já tive tantos exemplos. Eu tinha um trabalho, viu, Sérgio, lá na Vila Nova Esperança. E além das aulas de espiritismo que nós dávamos lá, nós fazíamos uma campanha de cestas básicas. Todas as frequentadoras que tinham um mínimo de frequência, elas recebiam a cesta básica. E aquelas que não tinham nenhuma falta, tinham um agradinho a mais, tinha só uma falta e assim por diante. Mas, uma ocasião, eu fui visitar uma dessas assistidas lá no Parque Jaraguá. E cheguei lá, a casinha dela muito limpinha, pobre, mas bem asseada, limpinha, roupa limpa. E ela cuidando muito bem dos filhos, filhinho limpinho também. Porque não é porque é pobre que tem que ser sujo, né? E conversando, e daí, você sabe, puxando conversa assim, e já pegou sua cesta esse mês? Ô, seu Sidney, a cesta foi muito boa, viu? Porque, olha, tá vendo aquela casinha ali? Minha vizinha, ela tá desempregada. E o filho tá doente, ela não tá podendo sair para trabalhar. E o filho tá doente e ela não tinha o que comer. Aí eu dividi minha cesta com ela. Olha, Sérgio, aquilo lá me cortou o coração, rapaz. Você sabe que uma cesta que a gente dá assim, às vezes não dá nem para uma família só, não dá para o mês. E é aquela lá, além de ela estar precisando, ela falou, não, a minha vizinha está precisando mais do que eu ainda. Então você percebe, às vezes nesse meio mais simples, viu, João Carlos, o óbolo da viúva, um mérito muito maior da criatura, porque ela nem poderia fazer aquilo, mas ela faz. E graças a Deus, todas as vezes que a pessoa demonstra essa generosidade, a espiritualidade dá um jeito de suprir. A minha vida, por exemplo, é uma constante disso. Volta e meia, eu queria ajudar. Eu lembro de uma ocasião que um parente de uma funcionária nossa faleceu e eu estava numa situação assim, não era das melhores, né? E a família dela veio me pedir para ajudar no falecimento dela. E aí eu dei um jeito lá e ajudei para poder dar atendimento à família. Aquele gesto lá, isto é, eu ajudar numa hora que não poderia ajudar, foi fundamental, né? Porque uma coisa é você tirar daquilo que você não precisa, está sobrando. Outra coisa é você tirar da própria carne, né? Então eu entendo que o óbolo da viúva é uma das lições mais preciosas do Evangelho. Porque a pessoa que doa, mesmo precisando, ela divide com o outro o pouco que ela tem, ela se coloca sem dúvida nas graças de Deus. A próxima pergunta aqui que nós temos é da Gisele Ramos. E ela pergunta, Sidney, tem uma tia que desencarnou há 8 meses. Ela morava em outro estado, né, um estado diferente do meu. Então não éramos muito próximas assim fisicamente. Mas ela vem em minha mente diariamente. E os sonhos que tenho com ela, nunca vejo ela falar comigo, e sim sempre uma voz falando para mim, dela ou por ela. Isso teria algum significado de comunicação? E sempre sinto ela próxima. Converso muito com ela. Obrigado. Bem, primeiro que a maneira como os espíritos se comunicam conosco
são variadas. Depende de como é que nós vamos captar a mensagem dele. Há espíritos que às vezes até provocam um barulho, uma queda de alguma coisa para chamar a nossa atenção. Outros usam um intermediário ou mandam uma mensagem de outro jeito e às vezes vem uma voz durante o nosso sono. Agora, Gisele, o que mais interessa aí é por que a sua tia veio procurá-la. Normalmente, quem tem algum conhecimento espiritual é a tábua de salvação das pessoas que chegam do outro lado da vida sem qualquer tipo de orientação. Hermínio Miranda diz que algumas pessoas chegam do outro lado da vida como verdadeiros indigentes, como se caísse num país estranho, sem dinheiro, sem roupa, sem comida. Não tem um gato para puxar pelo rabo. O que elas fazem? Vão atrás daquelas pessoas que elas sabem que têm algum discernimento. Então, estou supondo, nós teríamos que ter uma conversa um pouco mais longa. Eu estou falando em tese. Estou supondo que essa tia sua, de longe, viu a sua proximidade com o conhecimento espírita e ela vem atrás de você buscando ajuda. Ah, mas então ela vai me perturbar pro resto da vida? Não, negativo. Ore por ela. Peça permissão para a espiritualidade para, numa dessas noites, a Sheila me perguntou lá atrás sobre o desdobramento. Nós podemos facilitar o desdobramento para conversarmos com nossos entes queridos ou para participarmos de uma reunião da espiritualidade. Nesse caso, Gisele, prontifique-se na sua oração da noite a dar assistência, dar orientação, conversar com a sua tia para dar a ela algum tipo de orientação. Não se preocupe não, que ela não vai ficar grudada em você. Ela está simplesmente pedindo socorro, está usando você como uma tábua de salvação. Não tenha medo de mortos não, porque daqui a pouco a gente vai estar morto também. Então prontifique-se a ajudá-la, que com certeza daqui a pouco os sonhos vão desaparecer. Aí vai ficar somente uma ideia, uma saudade, que de vez em quando você vai sonhar com ela, ela vai visitá-la ou você vai visitá-la, mas neste momento ela provavelmente está precisando de orações, está precisando da sua ajuda, Gisele. Ô Sérgio, você tem mais perguntas pra gente aí? Opa, tenho sim. Maravilha, manda ver. João de Perdeneiras. Qual é a visão do espiritismo sobre a maçonaria? A maçonaria é um movimento secular. Os maçons já participaram da Revolução Francesa, participaram de quedas de papas, interferiram muito nas guerras do passado. E hoje no Brasil representa um louvável, um respeitável movimento em que as pessoas influenciam políticos para o bem, fazem campanhas para as pessoas necessitadas, são criaturas nobres. Nada tem a ver com a doutrina espírita, mas há muitos espíritas maçons, porque os princípios são muito análogos, muito semelhantes. Nós temos aqui um diretor, eu acho que até mais de um diretor, que é adepto da maçonaria. O senhor que me encaminhou para a doutrina espírita, inclusive, não sei se você lembra, Sérgio, do personagem do livro Luzes no Brasil. Lembra do Zé Americano? Acho que você não leu esse livro, né, Sérgio? Não li. Eu li em Paris. Então, tá vendo, o Jonatas? Santo de casa não faz milagre. Eu vou começar a fazer perguntas aí para ver se o Sérgio leu os meus livros, viu?
Lá no livro Luzes do Brasil, eu falo de um personagem chamado José Americano, mas na verdade me inspirei num personagem real que era diretor do primeiro centro espírita que entrei na minha vida, o seu Antônio Ferreira, que depois, porque foi um dos poucos negros, os primeiros negros a trabalhar nos Estados Unidos e falava fluentemente o inglês, e ele passou a ser conhecido como Antônio Americano. O seu Antônio Americano era um maçom de mão cheia, espírita, o homem que ajudava muitas criaturas, muitas pessoas e trabalhava junto da maçonaria. Então, a maçonaria é um movimento de respeito. Então, você vai perguntar para mim, mas então por que você não é maçom, Sidney? Eu até já recebi convites, fiquei lisonjeado, mas é que eu não tenho estrutura assim para fazer muitas coisas. Então eu me dedico muito à literatura, à rádio, à TV, palestras, artigos, e eu acho que eu não faria muitas coisas de uma vez bem feitas. E eu gosto de procurar fazer o melhor. Mas nada contra, é um movimento respeitável. Foi o João que perguntou, né, Sérgio? Sim, João de Pederneiras. Então, João, nós respeitamos a maçonaria e eles já tiveram muita influência na história mundial e eu entendo que eles fazem um movimento louvável aqui no Brasil e fora do Brasil também. Vou fazer a pergunta aqui do Natal Silva. O Natal pergunta o seguinte: não consigo entender a trajetória da vida. Como saber os planos feitos na espiritualidade, se eu estou no caminho certo, combinado ou não? Em primeiro lugar, Natal, esses planos não são feitos isoladamente por nós. Nós participamos dos planos que a espiritualidade geralmente faz por nós. Espera aí, eles planejam por mim? Depende. Então, às vezes, Natal, o indivíduo não tem condição nem de saber que ele precisa reencarnar. Ele entra assim num torvelinho aí, numa roda viva e daqui a pouco está encarnado. Porque ele não tem a mínima condição de planejar nada. Mas há espíritos que têm condição de participar do planejamento. Então, como saber se estamos dentro ou não? Bom, em primeiro lugar, Natal, nós não ficamos à mercê do acaso. Não existe destino. Nós colhemos aquilo que semeamos. Então, nós já nascemos assim com um chip, mais ou menos destinando a gente para tendências inatas. Nós nos projetamos lá, por exemplo, eu nesta vida quero que me dê alguma injeção aí contra a preguiça. Então, quando a gente renasce, a gente nasce do mesmo jeito que antes, querendo fazer nada, querendo deixar do jeito que está para ver como é que fica. E aí começam a vir as consequências disso. Então, as dores, as doenças, servem como balizadores, como uma espécie assim de você está dentro de uma estrada, a seu lado tem duas carreiras de espinhos. Se você se desvia, você leva uma espinhada de um lado. Desvia para outro, leva outro espinho. Então você é levado pelas dores a manter uma linha reta, equilibrada. Se você não faz isso, você sofre. Você tem desajustes financeiros, sociais, patrimoniais, amorosos, profissionais. Então, a vida em si vai mostrando o caminho certo. E tem um outro índice bastante importante. Sabe qual que é, Natal? A consciência. A consciência é um balizador extraordinário. Quando você começa a sentir muito culpado, não consegue dormir direito, acha que não fez a coisa a contento, isso aí é sinal de que você está se cobrando por algo com o qual você se comprometeu. Então, é manter-se na linha,
Leve uma religião a sério. Leve a sua vida profissional a sério. Aproveite as oportunidades de engrandecimento intelectual. Vai estudar um novo idioma, vai estudar informática. Eu tenho um amigo com quem eu vivia na Itália. Ele morava na França, estava na Itália para buscar a cidadania dele. Ele era condutor de um guindaste. E ele estava estudando, fazendo um curso para conduzir um guindaste maior. Isto é, estava aproveitando as oportunidades da vida para evoluir, para crescer. Isso acontece com todos nós. E nós aproveitamos ou não as oportunidades. Caem nas nossas mãos muitas chances, concursos, cursos que nos são oferecidos ou pela internet, ou pela televisão, ou por exemplo, o Senai tem cursos extraordinários. O nosso SEAC tem cursos de profissionalização. Talvez neste ano ainda vamos abrir mais um curso de profissionalização aqui na cidade, aqui na 15 de novembro. Não podemos perder essas oportunidades. Livros que caem em nossas mãos. Se você é católico, às vezes através do sermão de um sacerdote, você tem um alerta na sua vida. Você é evangélico, o sermão do pastor vai servir para você. Se você é espírita, um livro ou uma palestra de um orador, uma mensagem que cai nas suas mãos, ou então uma gravação que você ouve aqui da Rádio SEAC, são todos índices, alertas que Deus nos manda. Agora, se a gente não aproveita nada disso, com certeza vai acontecer o que meu avô dizia, vai dar com os burros na água. Volta para a espiritualidade, tem que começar tudo de novo. Perfeito. O Sérgio conseguiu fazer um gato lá na energia e voltou. Ressuscitou? Ressuscitou lá. Fez um gato lá, puxou uma extensão lá do vizinho. Gato. Só que em casa tem 5 gatos, imagine. Ah lá, então. Eu estava acompanhando sua live desses dias anteriores aí, e um assunto, um bate-papo lá me fez pensar. Chico Xavier, ele psicografava os livros dele. Então ele falava, não é meu, é os espíritos que passam para mim a informação e eu passo para o papel. No seu caso, o caso do Richard, você se escreve por inspiração, que eu sei. Você considera isso dos espíritos? Por isso que também vocês fazem a doação dos direitos autorais? Porque é direto seu isso, não é não? Como é que é? O livro não é direto você pesquisar, escrever, receber a intuição? Então você considera que a intuição seja espiritual? É um misto, né, Sérgio? Os espíritos me propõem, me dão algumas oportunidades, abrem algumas portas para mim, como abriram as portas da editora SEAC. Às vezes sugerem alguns temas, aí eu começo a pesquisar, e quanto mais eu pesquiso, parece que mais os espíritos vão me trazendo mais material, mas que precisa ser estudado, filtrado, adaptado. Muitas das coisas que eu escrevo, elas são adaptadas da Revista Espírita, de alguma coisa que eu li de André Luiz, e é claro que temos que citar as fontes. E também tem alguns casos, Sérgio, de obsessores encarnados. Que... Ah, já ouvi falar. Já? Já. Sabia que existia? Sei, ouvi falar que existe. Então, Tentaram até promover eu a um. Então, tem alguns obsessores encarnados que, por exemplo, gostaram tanto do meu primeiro Galton, segundo Galton, que começaram a me atormentar dia e noite para eu escrever o terceiro Galton. Estou escrevendo agora. Verdade, verdade. Ô, Jonatas, se por acaso você tem uma ideia de quem seja esse obsessor encarnado ou não? Olha, rapaz, eu suspeito que é aquele que tá com um probleminha de energia lá na casa dele, lá, viu? Então, nesse caso, esse espírito encarnado pegou tanto no meu pé que eu me motivei e estou escrevendo
o Galton, o novo Galton. E aí, voltando a falar absolutamente sério, Sérgio, quando eu me predisponho a esse trabalho, aí surgem sonhos, surgem páginas novas, surgem ideias. Às vezes eu estou lá tomando banho, mas pinto uma ideia, eu tenho que já pegar um papel e colocar ali, senão depois passa e a gente esquece mesmo. Então a verdade, Sérgio, falando absolutamente sério agora, sem brincadeira, eu seria extremamente injusto, arrogante e prepotente se não dividisse o meu trabalho com os espíritos. Eles me sugerem e eu sou bastante obediente. Agora, se você perguntar se os meus livros são psicografados, eu diria, Sérgio, que eles são suorografados, que significa trabalhar duro, pesquisar, e às vezes a minha mulher entra no escritório assim, eu estou parado olhando para o computador, olhando para o alto assim, e esperando que venha uma inspiração, e se não vier, a coisa breca mesmo. Eu tenho que contar com a ajuda deles, viu, Sérgio? Tem vamos ver se pelo menos esse livro você leu, vai. O primeiro Galton, você leu? Li. Está lembrado? Tempinho, mas li. Hã? Faz tempinho, mas eu li. Tem até a foto você me entregando o livro. Não, foto não leva para o céu não, hein, Sérgio? Mas eu li. Não, eu também tenho vários livros que eu tirei foto com o Jonatas aí autografando, mas acho que ele não leu nenhum deles, viu? Não, o Jonatas já li não lê, alguns, não. sim. Ele falou que não lê, não. Não lê mesmo? Não lê. Ia ser um amigo. Olha lá. Voltando aí ao Galton. Você está lembrado de um capítulo lá chamado O Incidente? Não lembro. A hora que o Nicolas entra para a primeira consulta lá no prédio do consultório do Dr. Galton, ele entra por elevador e a irmã não entra e ele fica sozinho no elevador. Ele tem claustrofobia. Lembra dessa? Sim. Lembra? E que ele começa a apertar os botões lá e o elevador para no meio do andar, com porta fechada, e ele começa a gritar, bater a cabeça, esmurrar a porta, e o Galton tem que sair correndo e vai no interfone e fala com ele pelo interfone, e depois chama o técnico do elevador, abre uma brecha ali e estende a mão, e o Nicolas abraça a mão do Galton, desesperado pela claustrofobia. Você acha que eu inventei isso aí? Esse capítulo, Sérgio, ele me foi ditado de madrugada. Eu levantei, escrevi, esbocei o capítulo e não tinha nada a ver com a sequência do livro. E aí eu fui descobrir mais tarde, 15 capítulos depois, que ele se encaixou no livro. Quando eu leio esse capítulo hoje, releia hoje, Sérgio. Sim, vou ler. O Incidente. Toda vez que eu leio esse capítulo, eu me emociono, porque eu me dou conta de que em algumas situações há uma interferência assim, uma ajuda direta, parece covardia. Os espíritos ajudam mesmo, Sérgio. Não, eu sei disso porque eu vivencio esse tipo de coisa. A inspiração para mim é muito forte nas reuniões mediúnicas, nas correntes de oração, é bastante considerável, sim. Mas eu acho que é uma espécie de psicografia, né, Cidinho? Uma psicografia eletrônica, mas porque eles interferem diretamente. Cabe a nós estarmos preparados para ouvi-los, captar o momento certo. Eu diria mais que eles, à medida que a gente vai escrevendo, eles vão dando algumas sugestões e a gente vai adaptando, colocando um pouco da gente, um pouco do que leu, um pouco do que pesquisou, e os espíritos vão orientando. Tem um livro, Sérgio, eu não lembro qual deles que é agora, que eu inclusive mandei pro nosso irmão lá de Lins, Ailton Paiva, para revisar para mim. E em dado momento, acho que foi Luzes em Paris,
ele me devolveu e falou: Sidney, tem um capítulo aí que é meio complicado, hein? Você vai tratar desse assunto aí, não convém. Então, como eu percebi que era um capítulo que poderia trazer assim algumas falsas interpretações no meio espírita, eu suprimi o capítulo. Então, o que aconteceu ali? Eu não me dei conta de que aquele capítulo fosse fazer mais mal do que bem, mas uma outra pessoa se deu conta. E respeitosamente ele falou: se eu fosse você, tiraria esse capítulo. E tirei mesmo, para que não houvesse assim uma interpretação errada, para que ninguém se ofendesse com o capítulo. Então, temos que sempre estar assim de antenas. Richard que falava isso. E toda vez que eu falo isso, eu lembro que eu, Richard e o Divaldo, lá na Mansão do Caminho, e o Richard fez uma palestra dizendo que nós temos que estar constantemente com as nossas antenas espirituais ligadas, estendidas, para captarmos as boas vibrações da espiritualidade. Sem dúvida nenhuma. Isso aí eu acho que é uma coisa que é 24 horas por dia, até dormindo, fazer oração para estar bem conectado. É verdade. Sidney, posso fazer a minha pergunta para você? Pode, Sérgio. Pode. Ok, vamos lá. Eu questionei os 3 médiuns videntes do meu grupo, fiz pesquisa, fui atrás e tal. Mas por que o espírito não aparece para os médiuns videntes peladão? Bom, em primeiro lugar, porque há realmente um respeito dos espíritos em relação a posição, a situação em que o indivíduo se encontra. No livro Missionários da Luz, há uma referência a esse respeito. Quando estava sendo preparada a reencarnação de Segismundo, você leu esse livro, Sérgio? Não li. Então leia, Missionários da Luz. Então, toda a encarnação de Segismundo está sendo projetada passo a passo, e haverá uma seleção do espermatozoide, vai se escolher o momento certo, exato, mais adequado para que ocorra a inseminação. É uma reencarnação acompanhada par e passo pela espiritualidade. Se você leu o meu livro Luzes no Brasil, quando Gisele Marie, de Luzes em Paris, ela pede para reencarnar no Rio de Janeiro, e não era a época dela reencarnar ainda, mas ela se oferece em sacrifício porque a mãe dela, mãe sanguínea dela lá da encarnação passada, está se perdendo entre abortos e drogas, para que a Gisele Marie, que vai ser agora Maria, tenha um bercinho dentro do útero da mãe, bem arrumadinho, adequado, que ela merece como um espírito superior que é, a espiritualidade passa dias ali preparando o colo materno para que ela reencarne. Agora, tanto neste meu livro como em Missionários da Luz, os espíritos não entram no quarto no momento íntimo do casal. Eles respeitam a situação do casal, respeitam a nudez, respeitam as carícias sexuais, e eles não têm contato. Eles se abstêm de ter qualquer contato. Ah, mas e o espírito inferior? Bom, depende do que você está fazendo, né? Se você está dentro da linha, dentro da lei ali certinho, se está mantendo a relação com a sua esposa direitinho, estabelece um círculo de proteção que o espírito superior não entra porque ele acha que não deve, mas o inferior não entra porque não pode. Então, é preservada, sim, a nudez e também, além disso, o relacionamento íntimo.
O Sérgio caiu de novo, rapaz. Eu acho que o cara deve estar no poste lá cortando o fio dele. Ele não foi lá ver, viu, Sidney? Não, eu acho que ele estava querendo me pegar com essa pergunta aí. Aí ele saiu fora. E aí ele achou que eu não ia saber responder, tal coisa. Mas eu acho que deu para entender, né, o Jonatas? Deu para entender, perfeito. Ô, Sidney, tem uma outra pergunta aqui, bem interessante, que é a pergunta da Norma Cecília. E ela pergunta, Sidney, você nunca pensou em escrever a trajetória do inesquecível escritor Richard Simonetti? Um abraço, grato. Ô, Norma, anos antes de Richard desencarnar, eu comecei a combinar com ele um trabalho que nós faríamos em conjunto. E como eu entrevistei, o Jonathan sabe disso, além das entrevistas que eu sempre fiz com ele no Pinga Fogo aqui do Amor e Caridade, a partir de 2015, nós criamos o programa Despertar, que é veiculado pela TV SEAC e pela TV Prevê daqui de Bauru. Eu acho que também vai para a TV Boa Nova, ô Jonatas? Eles acabam pegando no canal do YouTube, né? E colocam lá. Então, esse trabalho ficou muito bom. E comecei a esboçar um livro, mas aí o Richard ficou doente. E esse é um trabalho conjunto das perguntas que eu fiz com ele, perguntas pessoais, o trabalho dele no SEAC. Então, ia sair uma espécie assim de livro doutrinário e biográfico do Richard. Ele chegou a ver o rascunho, mas depois ele ficou doente e não pôde ir adiante. Eu tenho pego esse material, sabe, Norma? E eu tenho utilizado alguns deles em livros meus. O meu livro que vai sair agora em novembro, chamado Por que o Espiritismo Responde, é um livro eminentemente doutrinário, que inclusive depois vou colocar à disposição de vocês, principalmente de grupos espíritas que queiram utilizá-lo para cursos de espiritismo, maiormente nas cidades em que há poucos recursos. Muito do material que esse livro tem, eu extraí das entrevistas que eu fiz com o Richard Simonetti. Então, Norma, você abordou um ponto bem interessante, mas não está esquecido, não. Perfeito. Bom, ainda temos duas perguntas aqui, Sidney, 5 minutinhos de programa. O Sérgio que tem aí as duas perguntas. Então, Sérgio, com você aí. É do Antônio Carlos de Bauru, Sidney. Um ícone, como por exemplo Tiradentes, que tem o seu dia comemorado até hoje, se ele já reencarnou, ele sentiria as vibrações dadas a ele devido à sua vida passada? Normalmente esses grandes personagens, a não ser que sejam espíritos muito superiores, eles recebem como nós o esquecimento, o benéfico esquecimento. Porque a vida deles seria complicada se ele fosse identificado ou se ele se identificasse. Seria uma responsabilidade muito pesada sobre os ombros dele. O que deve acontecer, Sérgio, é que ele vai ter ideias assim muito semelhantes do Alferes, do Tiradentes, e talvez atualmente seja um político, mas provavelmente um político honesto, que ama o seu país, a sua pátria, que faz o melhor possível pelo país. Ainda ontem houve uma votação na Câmara dos Deputados em que eles aprovaram um orçamento milionário aí, vai sair dinheiro do povo para político fazer santinho, para fazer propaganda eleitoral, quando esse dinheiro devia sair deles, não de nós. Pois bem, você pega a relação lá dos votos dos deputados que aprovaram e que não concordaram com essa ideia, aí você vê qual que é a tendência de cada político. Felizmente, os nossos políticos mais conhecidos daqui de Bauru, eles votaram contra, mas foram votos vencidos.
Então são criaturas que provavelmente são Tiradentes de agora, que estão procurando melhorar o país. Mas, infelizmente, como nós falamos lá atrás, em que nós encontramos muitas criaturas ainda, infelizmente, preocupadas com os seus próprios interesses, né? Essas, infelizmente, vão ter que responder pelos males que estão trazendo para o país. O Reginaldo Marques mesmo me falou sobre as omissões. Políticos desses omissos não são bons Tiradentes. Mas eu entendo que Tiradentes e outros já reencarnaram, não foram reconhecidos. Eles tinham ideias muito simpáticas aos seus ideais das suas épocas, mas só tomaram consciência da sua atividade em vidas anteriores quando retornaram ao plano espiritual. Francisco de Piratininga. Nos dias de hoje, tem como estudar, trabalhar a espiritualidade fora da casa espírita? Sim, mas evitando as comunicações ostensivas. Você é a resposta disso, Sérgio. O trabalho que você está realizando na sua casa diariamente aí está salvando vidas. Está tirando muita gente da frustração. Eu tive um exemplo com a minha esposa, que estava passando mal e vocês começaram a orar por ela. E ela falou, olha, que alívio. Por que de uma hora para outra eu melhorei? Eram as orações que vocês estavam fazendo lá. Então, Sérgio, pode continuar assim, vibrando, trabalhando, ajudando. Um telefonema que você dá para uma pessoa pobre, uma cesta básica que você ajuda, uma contribuição aí para um aluno que não pode pagar, ou a participação dele no Enem. Tudo isso faz parte da nossa vida. Somos médiuns que estamos ajudando, contribuindo para um mundo melhor. Agora, comunicações ostensivas devem ser evitadas. Eu acho que qualquer comunicação em casa você está por conta própria. Eu penso assim. Agora, estudar a mediunidade em casa, com os recursos de hoje, o Uniceac, do meu grupo de corrente de oração que a gente tem, que são mais de 100 pessoas, uma média de 4, 5 pessoas eu indico para o Uniceac, para eles fazerem a inscrição e já vão começar a estudar essa espiritualidade mesmo à distância. E ajuda muito. Eu só tenho depoimentos, graças a Deus, de pessoas assim que se sentiram felizes de estar se encaixando no caminho espírita, na sua busca do dia a dia. É um bom caminho. O Uniceac tem todos os recursos, todo o amparato que você vai precisar, Francisco. Então, o SEAC não parou. O SEAC continua com os cursos e agora inclusive com cursos de mediunidade, continua atendendo as cestas básicas, continua alimentando as suas crianças, continua com a sua livraria, com a sua editora, com o Café SEAC, fazendo o melhor possível com o seu bazar. O Jonas já deu os recados aí. Enfim, serviço não falta, possibilidade de contribuir não falta. O Espiritismo não parou. O SEAC continua com a sua rádio TV SEAC, colaborando, espalhando a doutrina por aí. Bem, Jonatas, da minha parte acho que é só. Você agora vai para os 2 últimos sorteios. Eu quero agradecer mais essa oportunidade a todos que estiveram conosco até agora. E muito obrigado. Espero que todos tenham um bom final de semana. E na semana que vem estaremos de volta aí mais uma vez. O Sérgio está com muitos planos, está criando novos projetos. O Jonatas está criando aí um projeto extraordinário aí para 2022, que ele não me deixa falar nem sobre tortura. Então, quero agradecer a companhia de vocês. Espero que vocês façam bom uso, bom proveito dos livros sorteados e que Jesus continue nos abençoando. Muito obrigado. Até a próxima semana. Sidney, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa Pinga Fogo, por tanto esclarecimento, não é? Vamos aqui então para o nosso sorteio. Temos aqui 2 ganhadoras. Então, a primeira ganhadora é a Regiane Leso, lá de Jales, vai ganhar o Gabriele, um ponto de luz. E a segunda ganhadora é a Aurora, lá do Rio de Janeiro, também vai ganhar
a felicidade tem pressa. Então, Regiane e Aurora, mandem aí mensagem para o Sidney, né? Falem aí que vocês ganharam no programa do dia de hoje, combinem com ele o endereço de entrega e o Sidney fará o envio, então, das edições para vocês, tá bom? Bom, pessoal, eu vou me despedindo aqui, vou deixando um grande abraço a todos vocês, a todos que participaram, vou desejar também que todos tenham um ótimo final de semana e vou pedir para o Sérgio fazer aqui para a gente a prece de encerramento do programa. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer por essa permissão de estarmos aqui reunidos em seu nome, nessa busca de entendimento, de esclarecimento, agradecer pelos bons espíritos que iluminaram o Sidney a nos dar as respostas que esperávamos, aquelas que a gente pode buscar o nosso entendimento no nosso dia a dia, rogar pela proteção de mais uma semana, mais um pouco de saúde para que a gente possa ultrapassar nossas barreiras e nossas dificuldades, que estarmos juntos todos os dias. Humildemente eu agradeço pela permissão e muito obrigado, que assim seja.